Hoje o papo é sobre bigode. E eu sei que apesar de muita gente ainda ter receio de usar só bigode, a verdade é que ele tá voltando com tudo e de um jeito muito mais bacana. Não é à toa que tem aparecido muito comentário aqui no canal pedindo um vídeo sobre estilos de bigode para usar esse ano, para usar em 2026. Então eu dei uma pesquisada e separei aqui 5 estilos que eu acredito que vão ser tendência aí nos próximos meses. A ideia aqui é te mostrar as opções e te ajudar a entender o que pode funcionar melhor para você no dia a dia. Cara, vou começar com um clássico, que é o chevron. Esse é aquele bigode mais cheio, bem mais volumoso e que ficou muito conhecido aí na década de 70, 80 por atores como Tom Selleck, também pelo Fred Mercury. O chevron ele é bem cheio e cobre todo o lábio superior aqui, seguindo o formato da boca. Uma outra característica dele também é que ele tem as pontas mais largas e arredondadas. E para quem o chevron funciona bem? Principalmente para quem tem o pelo do bigode mais grosso, mais volumoso, aí não tem erro. Esse é o estilo perfeito para o cara que quer ter um visual clássico sem complicação. E quando ele não é uma boa ideia, se você tem, por exemplo, o pelo do bigode mais fino ou alguma falha, porque ele precisa ser mais cheio. E se você não gosta do pelo do bigode encostando no lábio, cara, esquece, porque esse daqui fica encostando o tempo inteiro e é parte da característica dele mesmo. E você precisa parar ele com uma certa frequência, justamente para o pelo não ficar entrando muito na boca. E para parar não tem segredo, é um pente e uma máquina. Com o pente você penteia os pelos do bigode para baixo, para deixar aqueles que estão maiores bem mais visíveis aqui, e aí com a maquininha, sem pente nenhum, no zero mesmo, você vai só sobrevoando para cortar aqueles pelos que estão maiores. Cuidado para não entrar muito com a máquina e ela acabar deixando o pelo do bigode muito curto, porque uma característica clássica do chevron é justamente ele cobrir essa parte superior aqui dos lábios. E aí ele pode ter algumas variações, você pode ter ele um pouco mais estreito, um pouco mais largo, depende muito também de como que o bigode cresce no seu rosto. E uma variação é manter o chevron com a barba por fazer, beard stash. Beard stash provavelmente vocês já viram por aí, eu já deixei aqui algumas vezes aí, em alguns vídeos antigos aí no canal, que é basicamente você deixar a barba mais curta e o bigode mais proeminente. É um bom estilo para quem está querendo deixar o bigode, mas ainda não tem muita certeza, só usou barba a vida inteira e aí não sabe, sei lá, vou tirar tudo e deixar só o bigode. Pode ser um bom estilo aí de transição para você tomar coragem. O beard stash também é um ótimo estilo para quem tem naturalmente o bigode mais volumoso do que o resto da barba. Como a ideia é deixar a barba mais curta, como se estivesse por fazer ali por uns 2, 3 dias, se você tem menos volume na barba, se tem alguma falha, não vai aparecer tanto. E com relação ao rosto, ele é super versátil, ele funciona basicamente com todo estilo, todo formato de rosto. Agora, quando não usar, se o seu bigode tiver pouco volume de pelo, que o grande lance aqui é justamente o contraste, né, com a barba mais curta com o bigode mais proeminente. E aí, na hora de cuidar, o cuidado é duplo. Você vai usar uma máquina, aí sim, com um pente ali no 3, 4, dependendo da altura que você quer deixar a barba, se barbear com a máquina sem mexer no bigode e depois aquela mesma coisa, penteia o bigode para baixo e dá só aquela paradinha ali, deixando ele mais alinhado e mantendo o volume do bigode. Esse é um estilo super flexível que eu recomendo muito quem está pensando em deixar o bigode ter. O terceiro estilo é o bigode lápis. Esse é pro cara que gosta de manter tudo super alinhado, ele é um visual mais arrumado, mais detalhista. Porque como o nome diz, ele é literalmente uma linha fina aqui em cima do lábio, como se ele tivesse sido desenhado a lápis. E para quem que esse estilo é legal? Para quem tem o pelo do bigode mais fino, não tem tanto volume, não consegue deixar o bigode crescer a partir de um certo ponto, esse estilo funciona super bem e eu acho ele muito maneiro. Ele também combina muito com quem tem o rosto mais angulado, com traços mais finos. É um estilo para quem curte um visual mais minimalista. O bigode lápis exige muito cuidado. Se você não tem paciência para se barbear todo dia com precisão, talvez não seja muito lá o estilo para você usar. Mas se você tem essa paciência, cara, vale muito a pena. Porque para cuidar, você precisa de uma lâmina boa, para fazer o desenho certinho todo dia e também se manter super bem barbeado. Porque se você deixa a barba crescer em qualquer tamanho, ele desaparece. E aí a boa é você usar sempre um gel de barbear para se barbear e você ver certinho onde que tá o desenho. Uma espuma você pode não enxergar direito. E eu vejo uma galera mais nova aí usando muito bem esse estilo. E o quarto a gente vai pro oposto, que é o ferradura. É aquele bigode que vai crescendo e desce nas laterais aqui dos lábios.
Ele é um bigode para quem tem ali confiança e estilo para usar mesmo. Eu lembro que eu deixei esse estilo no carnaval e eu acabei gostando e fiquei com ele aí um tempo. E esse também é um estilo para quem tem sorte de ter um bigode que cresce volumoso e bastante nas laterais. Porque se você tem alguma falha aqui ou não tem essa conexão, esse estilo não vai funcionar muito direito. Não é todo mundo que consegue fazer o desenho, sabe, da ferradura. E eu acho que o maior trabalho aqui na manutenção é manter o resto do rosto sempre bem barbeado. Bochechas aqui no pescoço, também aqui no queixo, sabe? Para manter esse desenho bem definido. Não é um estilo para qualquer um, mas eu tenho visto com muito mais frequência do que eu já vi aí no passado. E aí, para fechar, o handlebar. Mas eu tenho visto uma galera usando de um jeito muito mais natural, que eu não sei se tem algum nome que eu tô chamando aqui de handlebar natural. Do jeito que eu tenho visto ele sendo usado, geralmente quem usa é quem tem o bigode mais longo e tenta manter ele sempre aqui para as laterais. Mas em vez de deixar aquela curva super bem desenhada, a ideia é manter uma curva mais leve, mais natural. E aí eu acho que ele passa uma vibe menos de um personagem e mais de um cara que gosta de se cuidar, que tem o bigode longo, mas que pode ser revisto com uma roupagem mais moderna. Além do que ele não dá todo o trabalho que um handlebar clássico dá, né? De você ficar horas ali tentando fazer aquela curvinha. E ele funciona muito melhor para quem tem a barba um pouco mais lisa, com pelos um pouco mais finos. E o cuidado aqui principal é ter a paciência de nunca cortar as pontas, porque demora mais crescer esse cantinho aqui. E você precisa ter esse canto do bigode bem longo para manter esse estilo. E é isso, meus amigos. Todos esses estilos de bigode eu acho que estão aí voltando com uma certa nova roupagem. Quando eu comecei na sobrebarba 10 anos atrás, 11 anos atrás, não se usava muito. Mas o bigode, pelo menos para minha geração, até uma geração mais nova, sempre foi visto como uma coisa mais antiga, ou você precisa ter muito culhão, muito estilo próprio, assim, sabe? Muita autoconfiança para usar só o bigode. E de uns tempos pra cá, eu tenho visto uma galera mais nova até, assumindo o bigode, usando estilos diferentes de bigode, reinventando estilos que eram antigos, né? O que você achou dessa lista aqui, desse 5? Você acha que tem algum que você tem visto aí com mais frequência que eu acabei esquecendo de botar aqui? Me conta aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. E aproveita que vai estar lá, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, ó, clica por aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!